A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje nós vamos ler aqui primeiro livro dos Reis, capítulos 1, capítulo 2 e alguns salmos também, para completar a leitura de hoje. Você lembra quando estávamos lendo ali, finalzinho do primeiro livro das Crônicas, quando fala de Salomão sendo empossado rei? Eu disse a vocês que houve uma questão lá com outro filho de Davi. Nós vamos ler agora no primeiro livro dos Reis e nós vamos começar a ver também sobre o início do reinado de Salomão. Mas antes de passarmos aí para essa parte, não esqueça, você que ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se neste canal, já marque aí o sininho de notificações, deixe o seu joinha, compartilhe, faça tudo isso. É uma forma gratuita de você me ajudar a crescer aqui no YouTube e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Me ajude neste propósito, no nome de Jesus. Você que recebeu o link aqui deste vídeo e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você assista. Afinal de contas, esse é um plano anual de leitura da Bíblia. Você tem um link aí na descrição, ou então acesse aqui ó, o card e você vai ter então a playlist completa com todos os vídeos e assim poderá assistir desde o vídeo de número 1. Afinal de contas, esse já é o vídeo de número 148. Amém? Agora sim, vamos para a leitura de hoje. Sendo, pois, Davi já velho e entrando em dias, cobriram-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei nosso senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma no seu seio, para que o rei nosso senhor aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisague sunamita, e trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei e o servia. Porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizesse assim? E era ele muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. Veja aí que então mais um filho de Davi vai querer ser rei no lugar de Davi, e aqui no caso no lugar de Salomão. Veja que era inclusive irmão de Absalão e era também muito formoso. E qual era o grande problema aqui? Você viu que está escrito: Davi nunca tinha questionado as suas atitudes. Hoje nós vivemos um tempo onde não pode dizer não para a criança, não, o bichinho vai se frustrar. E, meu Deus do céu, a criança ela tem que aprender a ouvir não. Eu fui criado ouvindo não do meu pai e da minha mãe. E isso ajudou na minha formação. Você também deve ter sido criado, criada da mesma forma. A não ser que você seja muito jovem e está assistindo esse vídeo, né? Então, essa coisa de não dar limite aos filhos geram problemas como esse que nós estamos vendo agora. Ele vai pegar 50 homens e vai mandar os homens indo à frente dele gritando: Adonias é rei! Adonias é rei! Adonias é rei! Vai se levantar contra o próprio pai. É aquela história que diz aí o ditado popular: se a pessoa não botar rédea nos filhos, daqui a pouco os filhos estão dando na cara da pessoa. Vote comigo aí. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam seguindo a Adonias. Veja que quando diz aí que ele tinha inteligência com esses homens, que eram homens do exército de Davi, está dizendo é que eles tinham ali tipo um acordo, né?
que eles passaram a agir juntos para dar esse golpe em Davi. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas, junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Ou seja, aqueles que ele sabia que estariam do lado de Davi, ele não convidou. E principalmente a Salomão, porque o trono estava prometido para Salomão. Inclusive, essa era a vontade de Deus. Por isso que o sacerdote, de forma sábia, seguindo a vontade de Deus, não se ajuntou a ele. Quem acabou se ajuntando ali foi justamente alguns do exército. Mas os valentes de Davi não se ajuntaram, apenas alguns capitães do exército. E ele então vai fazer um grande banquete, convocar o povo, convidar o povo. Ele está tentando ali se proclamar rei diante do povo. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai e entra ao rei Davi e dize-lhe: não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Porque, pois, reina Adonias? E eis que, estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e acabarei as tuas palavras. Veja então o que Natã vai fazer. Ele vai dar um conselho aqui. E eu quero que você entenda algo espiritual poderoso que está aqui nesse texto. Eu, inclusive, ia pregar a palavra na igreja a respeito disso. Pode ser até que esses dias eu pregue ainda, vamos ver, né? Mas, enfim. Davi, aqui o rei, é aquele que fez a promessa. Salomão e Betseba estavam debaixo da promessa. E Natã é o profeta, é aquele que tinha intimidade com o rei. Vamos trazer isso para o mundo espiritual? Quem é o que fez a promessa? Deus. Quem é a esposa e o filho? Nós podemos ver a esposa como a igreja, que é a noiva de Jesus, e nós somos filhos. Então nós podemos ver Betseba como a igreja e Salomão como nós indivíduos. A igreja está debaixo de promessas do rei que é Deus, e nós como indivíduos também estamos debaixo de promessas particulares que Deus nos fez. Também estamos. E quem é Natã? Natã é o profeta, que no caso do ministério da igreja, representa o pastor da igreja. Aquele que libera a palavra de Deus e que também tem livre acesso ao rei, ao Senhor. E qual o conselho aqui? Porque quem é Adonias? Adonias representa aquele que quer roubar as promessas de Deus da tua vida. E quem é que quer fazer isso? Satanás. Então qual é o conselho aqui? A igreja e eu e você como indivíduos estamos debaixo de promessas. E o diabo quer tomar essas promessas, quer nos impedir de viver essas promessas. Do que temos que fazer? Ficar calados? Não. Precisamos entrar na presença do rei. A igreja, Betseba, tem que entrar na presença do rei e requerer diante do Senhor as promessas. Senhor, olha aí o diabo, está querendo tomar aquilo que o Senhor me prometeu, me impedir de viver a tua promessa. E ao mesmo tempo, nós como indivíduos também devemos fazer isso, como Salomão. E assim, eu no meu caso, como pastor, como o profeta aqui no ministério, eu entrarei juntamente em oração também, ou seja, a igreja entra em oração, cada um indivíduo
individual entra em oração e eu entro em oração junto, completando, terminando a palavra, ligando tudo na terra, para que o justo rei faça justiça. E Davi vai fazer justiça. Veja comigo o que vai acontecer. Eis que estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e acabarei as tuas palavras. E entrou Betseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisague, a sunamita, servia ao rei. E Betseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei, e disse o rei: Que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina. E agora, ó rei, meu senhor, tu não sabes. E matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância. E convidou todos os filhos do rei, e Abiatar o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá que quando o rei, meu senhor, dormir com os seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos culpados. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: Eis, ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã: Ó rei, meu senhor, disseste tu: Adonias reina depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei e os capitães do exército e Abiatar o sacerdote e os que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi feito isso da parte do rei, meu senhor? E não fizesse saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Betseba. E ela entrou à presença do rei e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei, pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. E disse o rei Davi: Chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: Tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão. Então subireis após ele e virá, e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão,
e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra retiniu. E o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse: Adonias, entra, porque és homem valente e trarás boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: Certamente nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e o fizeram montar a mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram o rei em Giom, e dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está sentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram a abençoar nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se e foi, e pegou das pontas do altar, e fez-se saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão, que não matará o seu servo à espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar. E veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. Veja que coisa tremenda aqui, amados. Primeiro, a palavra que vale é a palavra do rei. Adonias, que é a representação do diabo, do inimigo, né? Como eu falei agora há pouco, declarou-se ser rei. E Salomão teria sido humilhado e rebaixado. Mas a última palavra, a palavra que volga, é a palavra do rei. A palavra que volga é a palavra de Deus. Não é a sentença dos outros sobre a tua vida que volga. A palavra, a sentença que volga sobre a tua vida é a palavra do Senhor. E o que é que vai acontecer? Todo o povo ali, vendo que Salomão tinha sido ungido rei, temeram, porque estariam se rebelando contra o rei de Israel, contra Davi, contra Salomão, se apoiassem Adonias. Até Adonias temeu. E Salomão acaba agindo aí com misericórdia, perdoando-o e mandando ele ir embora para a sua casa. Vamos ler agora o capítulo 2. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez os dois chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa,
filho de Jéter, os quais matou, e em paz derramou sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que as suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz, no dia em que ia a Manaim. Porém, eles saíam a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora o não tenhas por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que lhes has de fazer, para que faças com que as suas cães desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. Veja então que Davi vai dar ali as últimas instruções a Salomão, inclusive, de como agir com determinadas pessoas, algumas que foram traidoras e outras que estiveram ali do seu lado. E o maior conselho para Salomão foi: seja homem e guarde os mandamentos do Senhor. E esse conselho é muito importante, nós temos que ser homem. O que isso quer dizer? Deixar de ser criança e amadurecer. Salomão agora teria que tomar conta do reino, e o seu próprio relacionamento com Deus teria que amadurecer na sua vida. E nos é preciso também sermos maduros espiritualmente, amadurecidos. Como Paulo fala, sejam meninos na malícia, mas crescidos, maduros no entendimento. Amém? Continue comigo a leitura. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Betseba, mãe de Salomão, e disse ela: de paz é tua vinda? E ele disse: é de paz. Então disse ele: uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço: não a rejeites. E ela disse: fala. E ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele tu não rejeitará, que me dê por mulher a Abisague, a sunamita. E disse Betseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Assim veio Betseba ao rei Salomão, a falar-lhe por Adonias, e o rei se levantou a encontrar-se com ela, e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono, e fez pôr uma cadeira para a mãe do rei, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: só uma pequena petição te faço, não a rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque te não farei virar o rosto. E ela disse: dê-se a Abisague, a sunamita Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: e por que pedes a Abisague, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, que tinha dito que hoje morrerá Adonias.
E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele e morreu. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: para Anatote vai, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Jeová diante de Davi meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. Você lembra a palavra que Deus falou a Eli? Que do seu braço, da sua geração, não ficaria nenhum sacerdote? Ou seja, esse ato que Salomão está fazendo está cumprindo também esta palavra, porque ele vinha aí da descendência da geração de Eli. Veja que ele vai até mesmo perdoar o sacerdote em parte, ele vai reconhecer como esse sacerdote por longo tempo foi fiel a Davi, vai poupá-lo da morte, mas ao seu irmão ele vai entender que o seu irmão vai tentar pôr Betseba contra Salomão, ou seja, ele vai tentar pôr o próprio filho contra a própria mãe, tentando ali gerar uma intriga, um problema. E Salomão vai perceber isso na sua sabedoria e a esse não vai perdoá-lo, porque ele era maligno. Tentou trair o próprio pai e agora estava semeando a contenda. E esse morrerá. Continue comigo a leitura. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias, ainda que se não tinha desviado seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou das pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor. E eis que está junto ao altar. Então veio Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai dar sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: assim diz o rei, sai daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. E Benaia tomou com a resposta do rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: faze como ele disse, e dá sobre ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Ou seja, ele havia matado aí 2 homens inocentes. Você deve lembrar disso, quando Davi estava ainda ali fugindo, né, por causa de questões aí de batalhas, de contendas que ele estava vivendo. E esses 2 homens iam ajudá-lo, foram após ele e o Joiada aí acabou os matando na beira do caminho. E no momento, na época, nada foi feito a ele, mas agora ele vai pagar o preço dessa sua obra de ter matado esses 2 homens inocentes e de ter se rebelado contra o rei Davi e automaticamente contra o reino no geral, contra o próprio Salomão. Continue comigo. Assim cairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua semente para sempre. Mas a Davi, a sua semente, a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e deu sobre ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias nem para uma nem para outra parte. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saibas de certo que morrerás. O sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: boa é esta palavra, como tem dito o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém,
que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e abordou o seu jumento e foi a Gate, para Aquis, a buscar seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate e tinha já voltado. Então enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe que de certo morrerás? E tu me disseste: boa é essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardasse o juramento do Senhor, nem o mandato que te mandei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes tu toda a maldade que o teu coração conhece que fizesses a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e deu sobre ele e morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Amém, amados? Veja aí que o início do reino de Salomão e da posse dele vai ser muito conturbada. Nós vamos ver ainda uma grande oração que Salomão vai fazer e muitas outras coisas aqui nós iremos ver ao longo dos vídeos falando sobre Salomão. Davi foi o rei mais famoso. Salomão será o rei mais próspero que Israel já teve e será aquele que não enfrentará guerras, batalhas. Ele fará tudo na diplomacia, mas em parte isso vai acabar corrompendo o seu coração. Porém, tudo isso é assunto para outro vídeo. Amém, meus queridos? Eu vou ler aqui só mais um salmo. Eu tinha mais 3 salmos para ler, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Os vídeos onde lemos só salmos normalmente são menores, então eu ponho esses salmos aí que ficarem um pouquinho mais na frente, para esse vídeo de hoje também não ficar longo demais. Vamos então agora ler o salmo de número 37, que é um salmo que Davi escreveu ali pertinho da sua morte. Vá comigo. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarregados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e empeçaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os retos de caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor
conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias da fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aquele que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, e a língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, e os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as suas relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Amém, amados? Mais uma leitura, então, encerrada. Esse salmo é um salmo belíssimo de Davi e mostra como Davi amadureceu na sua fé. Lendo os salmos dele, a gente pode perceber isso. Como agora ele diz para não deixar a ira subir ao coração, pensamentos de vingança, ou coisas semelhantes, porque o próprio Deus tratará com o ímpio e com os inimigos. Ele amadureceu na sua fé e nós precisamos fazer o mesmo. Amém? Amanhã nós iremos fazer mais uma leitura e vamos ler amanhã o maior salmo da Bíblia. Isso mesmo. Amanhã nós iremos ler o Salmo 119. Amém? Mas não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo. Me ajude a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Amém? Um forte abraço. Até amanhã. A paz do Senhor. E viva Ele. Viva Jesus.